Fala aí, povo de Deus. Agora, depois daquela série das 7 igrejas do Apocalipse, eu quero retomar Apocalipse aí para trazer um Apocalipse mais simples, de uma forma mais gostosa da gente estar estudando. Porque durante muito tempo o Apocalipse foi visto como aquele livro inatingível aos leigos. Era como se fosse proprietário só dos intelectuais. Quando na verdade não. Apocalipse é Deus falando com a igreja. Sabe quem é a igreja? Você, eu. Deus está pronto a se revelar àqueles que o buscam. Você tem buscado? Eu também. Então creio que Deus vai estar te revelando Apocalipse. Até porque Apocalipse fala sobre a escatologia, sobre os finais dos tempos. Então nada é mais do que um alerta para que você e eu, nós venhamos a nos preparar para esse grande dia. E que Deus seria esse que não se deixasse revelar a todos que o adorem, a todos que o busquem? Vamos continuar lendo lá em Apocalipse 4. Vai ser tudo bem devagarinho, para que a gente possa assimilar, tá ok? Vai ter uma série de pregações sobre o Apocalipse. Então fica bem calmo, bem calmo. Hein? Se Jesus não voltar antes, nós vamos chegar até o final de cada série. Apocalipse 4. Hoje nós vamos estudar do versículo 1 ao versículo 3. Deus tem nos revelado grandes coisas através desse trecho, dessa parte. Diz assim, olha: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Vamos dar uma pausazinha só no primeiro versículo, para que a gente entenda. A série anterior e os capítulos anteriores falavam sobre a igreja, as 7 igrejas do Apocalipse. Era a primeira visão de João dada às igrejas, e era uma forma de igreja natural. Agora ele está olhando de uma forma espiritual, ele é sacado do natural e levado ao espiritual. Então agora tudo que nós vamos ver, nós iremos olhar não mais ao tempo presente de João, mas um tempo vindouro, um tempo que haveria de vir. Deus começa a mostrando a ele algo que não era mais a sua época, porque até então as 7 igrejas, ele falava da sua época, sim, é claro, com revelações futuras, mas havia uma compreensão melhor em João, porque estava falando de algo que para João era olhos naturais, físicos. Ele conhecia aquelas igrejas. Agora Deus começa a revelar a João coisas que ele nunca imaginou. Então não é apenas uma revelação para João, mas para você, para mim. E diz assim imediatamente: eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Sabe, quando João ele é sacado, ele não é levado em carne, mas ele é levado em espírito, porque o homem, a sua carne, não suportaria tamanha glória de Deus. Então quando ele viu com olhares espirituais, ele escutou com ouvidos espirituais, sabe, estava muito além do que uma visão carnal. Ele estava sendo arrebatado em espírito. E ele diz assim, então, a Bíblia diz, então João viu no trono o céu. Ele viu um trono no céu. Sabe, o trono, ele tem um simbolismo. Você vai ver que Apocalipse trabalha sempre com símbolos para que haja uma compreensão contemporânea. E ele diz, olha, João viu um trono no céu. E o que significa um trono? O trono significa autoridade, significa domínio, poder e honra. Então, aqui começa a ficar mais clara, começa a ter uma clareza melhor de quando ele diz assim, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Depois de que coisas? Daquilo que João conhecia sobre as 7 igrejas,
de cada igreja daquela. Olha, era uma igreja que seria perseguida, sabe, que Deus já estava revelando para que ela se preparasse. Era uma igreja de uma época de altas perseguições, mas ele diz que vai acontecer coisas depois disso. Depois eu vou te mostrar coisas que acontecerão, deve acontecer depois disso. Sabe o que eu fico pensando? Existem algumas linhas teológicas, e amém, eu creio, né? Eu creio tanto no arminiano quanto no calvinista. Só para que você entenda, o calvinista ele prega que todas as coisas estão sob o poder de Deus, são imutáveis, não se transformam, tudo está sobre aquilo que Deus predeterminou. O calvinista já diz que não. O calvinista já diz que ao livre-arbítrio, ou seja, o homem com as suas decisões, ele começa a discernir, a traçar os seus caminhos. O calvinista diz que não, que o caminho do homem já foi todo traçado por Deus. O arminiano diz que não, que é o homem que traça o seu caminho. Irmãos, eu costumo dizer que quando a gente pega uma visão e uma outra visão, e nós juntamos, nós temos uma visão maior, uma clareza maior. Sim, todas as coisas estão pré-escritas, pré-determinadas pelo Senhor. Sabe, o Senhor sonhou grandes dias para você. Mas o homem também foi feito à imagem e semelhança de Deus, com poder de decisões. Decidiu o homem pecar e se afastar de Deus, então também cabe ao homem a traçar o seu caminho. Mas quando o coração do homem ele se junta ao coração de Deus, o caminho do homem agora é o caminho traçado por Deus. Tudo aquilo que foi predeterminado por Deus, nós só viveremos se o nosso coração e as nossas vontades estiver unidas ao coração do Pai. Sabe, e quando ele diz assim, que havia um trono nos céus, ele fala sobre Deus estar regendo todas as coisas, todo o poderio. Sabe, quando ele diz que havia um trono, ele diz todo domínio está sob as mãos de Deus. Só que eu me apego em uma frasezinha, quando ele diz assim, preste atenção, como a trombeta de falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve, ou seja, o que teria que acontecer, o que eu determinei que acontecesse, mas ele não diz que é o que irá acontecer, mas o que deve acontecer, é o que tem que acontecer. E que para isso aconteça, o seu coração tem que estar unido ao coração de Deus. Sabe, a sua vida, ela é sempre dirigida por um governo. Você pode ser dirigido pelo governo humano ou governo dos céus. A sua adoração que vai determinar isso. E quando João ele tá mediante a um trono, ele está dizendo, olha, existe um rei que governa a minha vida. O problema todo é que muitas das vezes nós achamos e fazemos de todos os nossos deuses, mesmo aqueles sentados em bancos de igrejas, mesmo aqueles que estão em púlpitos de igrejas, mesmo aqueles que estão com instrumentos na mão, cantando louvores ou músicas gospel, muitas das vezes se desvia desse trono. Aqui João estava com o olhar fixo nesse trono, era como se fosse uma visão central. A visão central era o trono de Deus. Deus estava ali. Sabe, quando Deus é a nossa visão central, Ele governa sobre todas as coisas. O problema é que muitas das vezes nós vemos aqueles que estão desviados, sentados em bancos de igrejas, sentados muitas das vezes para buscar coisas materiais, sabe, sentado porque disseram que ali ele vai alcançar prosperidade e o seu Deus é o dinheiro, então ele vai buscar alguém que possa servi-lo e não alguém que ele possa servir. Muitas das vezes está sentado ali pessoas que por trás da capa da religiosidade de crente está em busca de coisas dessa terra,
Quando a Bíblia diz buscar primeiro ao reino de Deus, ou seja, existe um trono, e nesse trono o alvo central é Deus. É Deus olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Existe um alvo. Existe um alvo. Muitas das vezes aqueles que estão pregando estão em busca de aplausos. Muitas das vezes aqueles que estão tocando estão em busca de reconhecimento, que é um grande músico. Estão nos púlpitos, estão em bandas gospel, ou em chamado ministério de adoração, adorando o quê? Sabe, aquele trono que você adora, ele se torna o seu Deus. Eu vejo que o Senhor ele tem alertado a igreja do nosso tempo, tanto pela revelação das 7 igrejas para o dia de hoje, quanto na continuidade de Apocalipse. Ele diz, olha, isso deve acontecer. Se você se prostrar, se reconhecer quem é que está sentado nesse trono, e de verdade adorar, isso deve acontecer. Quem é o seu Deus? Quem está sentado nesse trono? Quem você elege como foco de adoração? Sabe, eu falo desde aquele que está na porta recebendo, até aquele que está no púlpito pregando. Sabe, todos têm que ter um foco, alguém central de adoração. No versículo 3 diz assim, e esse se acha sentado. Olha quem é que João estava adorando e vendo no trono. É semelhante no aspecto. Por que diz semelhante no aspecto? Porque visão nenhuma humana pode discernir aquilo que é a glória de Deus. Era muito maravilhoso, então ele tenta trazer uma visão humana daquilo que é celestial, para que se aproxime, para que o povo entenda. E ele diz, no aspecto, a pedra de jaspe e de sardônio. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Sabe, é semelhante à pedra de jaspe. No original ele diz assim, olha, é semelhante a um diamante branco e translúcido, transparente, lindo. E a pedra de sardônio. Você pode imaginar essa pedra é pura, transparente, linda, brilhante, que ele chama de pedra de jaspe, unida à pedra de sardônico. O que é pedra de sardônio? Pedra de sardônio era uma pedra onde que ele trazia o conhecimento, aquilo que o povo tinha em suas mãos, porque sardônio era uma pedra preciosa que começou a ser comercializada em Sardes. Lembra da igreja de Sardes, uma das 7 igrejas? Sabe, era um local rico, onde que encontrava uma pedra tão maravilhosa, um vermelho bem forte, de grande valor. E ele diz, olha, aquele que está sentado, ele é semelhante a isso. Ele tem uma semelhança de um diamante puro, de jaspe. Um diamante puro, transparente, sabe? Uma coisa iluminada. E também a pedra de sardônico, aquela pedra com vermelho forte. Olha a revelação de quem Deus ele realmente é. Sabe, essa pedra de jaspe, ela representa a pureza, a transparência de Deus. Um Deus puro, tão puro que os anjos não cansam de declarar 24 horas por dia, santo, 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 santo é o Senhor. Mas também revela um Deus de justiça, um Deus onde que é representado por essa pedra de sardônico, que representa juízo. O vermelho ele representa juízo. Ele é um Deus santo e ele é um Deus justo. Esse é o Deus das igrejas do Brasil. É o Deus de todas as nações. Esse é o Deus que tem que voltar
para ser o foco, o alvo de todas as coisas. Sabe, eu sonho em ver o Senhor sendo entronizado novamente em meio aos cultos dos seus servos. Eu sonho o dia que retirarão do trono toda visão de prosperidade. Amém. Deus é benigno e Ele é galardoador, Ele ama trazer coisas para você, mas essas coisas não podem ser o alvo, porque o alvo é aquele que está sentado no trono. Sabe, e seu aspecto é como o jaspe e a pedra de sardônico. Eu amo isso. Esse é o Deus que nós servimos e adoramos. E é maravilhoso saber que Ele está sentado nesse trono. Olha, aquela igreja, aquelas 7 igrejas sofreram perseguições terríveis. E a revelação veio antes desse tempo terrível de perseguições. E hoje nós sabemos disso, Deus já se revelava a elas. Nós vemos um tempo terrível, tempo onde que vemos rumores de guerra, nós vemos doenças se alastrando, o homem vendo que é incontrolável, mas as nações não têm controle, a saúde internacional não tem controle, mas é confortante saber que existe um Deus que nada perde controle para aqueles que entregam sua vida por completo. Não está sentado apenas em um banco de igreja, não está lendo Bíblia e pregando para ganhar aplausos, ou mídia, ou até arrecadação financeira, mas aqueles que têm o Senhor sentado no trono e que se prostra mediante dele e que reconhece a sua santidade. Que consolo maravilhoso saber que nada foge do controle do nosso Rei. Olha, se você adora esse Rei, eu digo, nós também. Sabe, a minha casa serve ao Senhor, porque nós temos um Rei. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os 24 anciãos. Vai ser bom, não perde não. Que Deus continue no controle de todas as coisas. Se é esse o Deus, com aparência de jaspe e de pedra de sardônico, que você adora, eu tenho uma coisa para te falar. Tamo junto. Somos um.